boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais. Olha, pessoal, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos, então, escalar os nossos convidados para análise dos temas aqui propostos hoje. Doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica, especialista em saúde pública, assessora técnica de saúde da Federação Nacional das APAES, diretora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora Eliane está em Goiânia, aqui nessa conversa com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Obrigado pela colaboração mais uma vez conosco. O boletim da OMS, Organização Mundial da Saúde, indica um aumento de 7% na semana passada no número de mortes no mundo em decorrência da Covid-19. E conforme esse balanço da OMS, foram notificados quase 68 mil óbitos no período, elevando o total de vítimas para 5.800.000 desde março de 2020. E, além disso, a OMS apontou para 19 milhões de positivos na última semana, mas admite que o contágio no planeta é muito maior devido à subnotificação. Doutora Eliane Pereira dos Santos, sobre esse desenho agora, sobre esse cenário dos números apresentados pela OMS, sua avaliação. Então, esse número grande que a gente tem visto é devido à Ômicron, né, que todos sabem que ela é extremamente virulenta e que está afetando muitas pessoas. A subnotificação também ela acontece, porque tem muitas pessoas que estão contaminadas e com sintomas muito leves, que acabam passando por gripe, um resfriado comum. E a parte dos óbitos, né? Como ela foi extremamente virulenta e ela pegou várias pessoas no mundo, então, com certeza, o número de pessoas acometidas para óbito, que levaram a óbito, foram muito maiores, né? Porque foram muito mais acometimento do que as ondas, né, anteriores. Só que a gravidade dela, eu vejo uma gravidade menor. Vou te dizer por quê. Eu fui diretora de um instituto que chama IPASGO, em Goiás, que tem 600 mil vidas nesse instituto, e a segunda onda foi a mais grave para mim. Eu tinha 80 leitos dedicados e tinha uma rede prestadora gigante com mais de 500 leitos disponíveis para a Covid. Eu também trabalho na Universidade Federal, no Hospital das Clínicas, que também, né, recebe pacientes da Covid. Nós chegamos a ter 40 leitos lá exclusivos para Covid. Com a queda da segunda onda, esses leitos foram desativados. O IPASGO desativou esses 40 leitos e deixou os leitos da rede contratualizada. E a gente não tem sofrido por falta de leitos. Então, essa visão que eu tenho é que é muito menos casos graves que precisa de UTI. No Hospital das Clínicas também, que a gente passou de 40 leitos, essa noite eu estava de plantão, nós tínhamos 15 pacientes internados, que é um hospital muito grande, de 600 leitos. Então, eu vejo que a fase grave da doença, apesar desse número de mortes muito grande, é por causa da Ômicron ser extremamente virulenta. Eu não vejo o acometimento de gravidade da doença em si do paciente. Então, assim, o que eu vejo? Pessoas não vacinadas, né, que está acontecendo, e a gente vê a mídia falando isso, que a maioria das pessoas que foram a óbito e estão graves foram pessoas que têm só a primeira vacina, ou que não têm o esquema completo, ou que não fez nenhuma vacina. Então, eu vejo que isso está finalizando. Eu penso, né, olhando assim, o cenário, eu penso que nós estamos imunizando toda a população, né, do mundo de uma forma bem drástica, mas está acontecendo isso, né? Aquele jargão que nós, aqui na imprensa, no jornalismo, a gente costuma usar, contra fatos não há argumentos, é evidente que o número menor de mortes, o número menor de infecções, né,
se dá por conta da vacinação, aqueles que estão com o ciclo completo ou a caminho disso, e aqueles que não estão se vacinando são aqueles que estão com a situação de a necessidade de atendimento em hospitais, com quadros agravados e até a morte. Exatamente, a vacinação foi um ganho, né, para a população e teve muita recusa, né? Eu sou exemplo disso, porque eu me contaminei recentemente com a Ômicron, acho que tem 2 semanas, mas foi sintomas gripais leves, né? E eu tenho 3 doses da vacina. Então, eu vejo assim, porque a vacina realmente está protegendo a população das formas graves, e a Ômicron, os sintomas dela são sintomas gripais. A maioria dos pacientes que a gente vê são sintomas gripais não pulmonares, como a gente via, com muita frequência, 70% do pulmão comprometido, intubação, UTI, são formas gravíssimas, né, que foi a segunda onda aí que nós vimos da Delta. Agora, essa está bem mais tranquila, o cuidado com o paciente, apesar de que os não vacinados realmente estão indo a óbito e agravando. Um esclarecimento, doutora. A cada variante, né, a cada onda, né, a gente tratava como uma nova variante. Agora estamos falando de subvariante. Em nenhum momento a gente falou a respeito disso. O que vem a ser a subvariante? Por que até aqui a gente falava de nova variante e agora é uma subvariante? Isso foi identificado recentemente pela Fiocruz agora no Brasil, né, que eles enxergaram subvariantes. Eu acho que a ciência está avançando muito nessas pesquisas, então ela está identificando essas subvariantes. Como ela tem um número populacional muito alto de pessoas infectadas e uma amostra muito grande de análise, ela está identificando subvariantes também. Eu acredito aí que no passado também aconteceu subvariantes, mas que o curso até onde a gente sabe, tem sido a mesma coisa. Existem esses alertas, né? Olha, aconteceu, encontramos subvariantes, mas eu não creio, tecnicamente, eu não creio que ela vá cursar de forma diferente do que é a variante Ômicron. Ela só está tendo algumas mutações locais, né? Na nossa população brasileira. A diferença entre uma variante e a subvariante está na gravidade ou na não gravidade? Também, mas eu não vejo que a subvariante ela vai cursar de forma diferente do que a variante, entendeu? Eu não vejo isso. Isso é muito precoce para a gente avaliar fazer uma análise desse formato, mas até aqui, até onde a gente caminhou, esses pacientes que foram identificados com as subvariantes não tiveram curso grave da doença também. Então, me leva a crer que ela vai se comportar como uma variante mesmo. Antes de passar para o doutor Antônio Carlos, doutora Eliane, para repercutir esse ponto levantado pela doutora Carla, porque as pessoas tomam vacina para a proteção do próximo. E se essas pessoas não estão tomando, não estão completando seu ciclo vacinal, aqueles que tomaram estão pegando a doença porque outros não tomaram. Então, é esse desafio que a gente tem que correr atrás, de chamar essas pessoas. Eu concordo com a Carla. A vacina, ela tem que, apesar do governo federal, ele tem que fazer a sua parte mesmo, mas os estados e municípios não estão fazendo a parte deles. Eu acho que isso, a cada município, porque é um trabalho da população menor para maior. A gente vê estados aí com 50% de vacinação, como você falou, e aqui em Goiânia mesmo, estava com um baixo índice, então, e começou uma crítica muito grande, quando chegou a Ômicron, eles colocado van rodando a cidade toda, onde tinha aglomeração de pessoas, para vacinar essas pessoas e conscientizar. E rapidamente subiu. Então, são ações de gestão que a gente precisa buscar essa cobertura. Às vezes ele não tem acesso, às vezes é um trabalhador que não está disponível. Então, tem que buscar medidas para chegar, eu não diria 100% da população, o ideal é que a gente chegue pelo menos a 80% dessa população, e o Brasil, se você ver como um todo, está chegando lá, está em 79% na primeira dose, mas a segunda dose não, ela ainda está um pouco longe disso acontecer. E como você falou, como eu não tenho pessoas não vacinadas, a tendência é ele se contaminar e como eu, que estou lá na linha de frente, pegar. Apesar de eu estar com 3 doses, eu tive sintomas leves, mas eu desenvolvi a doença.
poderia ter sido mais grave, né? Então, é isso. Próximo tema. No mundo, pessoal, existem cerca de 300 milhões de pessoas com doenças raras, 13 milhões delas no Brasil. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras. De acordo com especialistas, 30% dos casos levam à morte antes dos 5 anos de idade. 75% afetam crianças e 80% têm origem genética. Somente cerca de 5% dessas doenças dispõem de tratamentos para a diminuição do avanço, e são caros esses tratamentos. A boa notícia é que, nos últimos anos, alguns deles passaram a ser oferecidos pelo SUS, pelo Sistema Público de Saúde. Doutora Eliane Pereira, esse tema a gente já tratou por aqui por diversas vezes, um tema sempre oportuno, todas as vezes em que discutimos, avançamos bastante aqui no debate, e melhor ainda agora para tratar desse debate, porque estamos no mês de fevereiro, e o 29 de fevereiro, dia 29 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Por quê? Porque o 29 de fevereiro acontece a cada 4 anos, no ano bissexto, é um dia raro, né? Então, estamos no momento certo, sempre no momento certo, e mais agora ainda para falar a respeito deste tema. O que a sociedade precisa saber a partir dos tratamentos que são caros e que necessariamente o SUS precisa colocar à disposição de todos nós. Bom, você já começou dizendo aí que a gente chega a ter 8 mil doenças raras catalogadas, né? E são as raras e as extremamente raras. E os medicamentos realmente são extremamente caros também, né? No Sistema Único de Saúde, para você incluir, você precisa criar um PCDT, Protocolo Clínico, Diretrizes Terapêuticas, para ver a eficácia, comprovar a eficácia desse tratamento, para que ele veja se custo-efetividade, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Avançou bastante. Em 2016, foi habilitado o primeiro serviço de referência no Brasil de doenças raras. Hoje, a gente já tem serviços específicos de doenças raras em 12 estados e 17 serviços. Dentro dos hospitais universitários e também alguns outros serviços que não são ONGs, organizações não governamentais, nós temos aí, da ordem de 2016 para cá, 38 serviços catalogados que estão tratando de alguma dessas doenças raras. Então, ele foi agora, recentemente, foi aprovada a ampliação, né, da triagem neonatal, e que você vai fazer o diagnóstico precoce de muitas dessas doenças raras, que vão chegar a 50 doenças. Então, ao nascimento, através do teste do pezinho, você vai conseguir fazer detecção precoce e início de tratamento precoce. E aí a gente vai ter uma custo-efetividade muito maior do que hoje a gente tem, porque hoje um portador de uma dessas doenças raras, ele leva até 5 anos para ter seu diagnóstico. E a partir dali, ele já tem sequelas instaladas ou até foi a óbito sem finalização do diagnóstico. E estamos avançando, não tanto quanto deveríamos avançar, mas a parte de governo foi a partir de 2016 para cá que ele entendeu que era importante investir, né, num programa público voltado para diagnóstico precoce e tratamento dessas doenças raras. E a inclusão da custo-efetividade disso é que tem sido um entrave, né, financeiro aí na ampliação dessa inclusão de tratamento. O teste do pezinho, como é oferecido hoje no setor público, como é que está? Porque ainda é muito diferente em relação ao que acontece nos hospitais privados, né? Na verdade, assim, dentro do serviço público, nós temos 6 doenças. A ampliação vai chegar a 50 doenças, mais ou menos. Mas hoje a gente tem 6. Dessas 6 doenças, eu consideraria 5 delas são raras. Então, e o efeito positivo do teste do pezinho é gigante. As crianças, até a 3ª semana de vida, já têm iniciado seu tratamento, todo garantido, e o protocolo bem definido, toda a equipe médica de serviço de diagnóstico treinada para ter agilidade e sessão de tratamento precoce e o medicamento disponível. Então, isso é muito importante para a gente dessas 6 doenças. O ideal seria 50 doenças, como você falou aí. Hoje, no setor privado, a gente tem aí mais ou menos 50 doenças. Mas, assim, a gente também vê
que o setor privado ainda não está preparado para ser ágil no diagnóstico precoce. Ele faz as 50 doenças, mas demora um pouco. Então, assim, até que ele encaminha para tratamento, até que chega num geneticista, num neuropediatra, num especialista daquela área, não tem um fluxo desenhado. Ele vai lá, faz o exame, e a família, com aquele resultado na mão, e o pediatra, né, naquele momento, começa a procurar tratamento para aquele caso. Então, ainda precisa também alinhar no setor privado. Eu vejo que o avanço do público é que vai delimitar o privado também. Esse número que eu apresentei aqui, 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, é uma estimativa, ou existem estudos que apontam, porque a gente precisa conhecer os dados reais para poder estabelecer as políticas públicas. Se esse dado está defasado, se é um chute, alguma coisa que não corresponde à realidade, fica ainda mais difícil a gente conseguir os avanços necessários. Ele não está defasado e não tem mais do que isso. Ele está mais ou menos próximo. Não é um número exato, né? Até porque a gente teria que saber quantas são, onde elas estão, como estão sendo tratadas pelo CID, separando todas as doenças raras. Então, isso é uma estimativa, mas muito próxima do que é a realidade, né? Então, esse número é o que a gente baseia as políticas públicas em cima desses 13 milhões aí de pessoas afetadas com alguma doença rara. Umas nem tanto graves, né? Que estão incluídas aí, doenças que talvez não sejam tão graves quanto algumas que a gente vê, que se a gente não iniciar o tratamento precocemente, ele vai ter sequela instalada e até óbito, né? Então, aí que está um grande desafio do setor público. Doutora Eliane, a Vanessa Monteiro, no nosso Instagram, quer saber o que seria mais urgente mudar na saúde pública para que ela se torne mais eficiente. Bom, investimento, né? Hoje a gente tem um sistema que o financiamento ele ainda é baixo para que a gente tenha tanta saúde, principalmente o tema doenças raras, né? Como a gente está dizendo aqui, que ele realmente é um tratamento caro. Fora do país, Estados Unidos, toda a Europa, já tem 50 doenças hoje, como eu falei para vocês, na triagem neonatal. Então, já tem todos os protocolos de tratamento, mas é um investimento muito maior. Apesar que lá não é sistema único de saúde, né? Existe outro sistema de saúde, mas eles avançaram bastante. Estão muito, mais de 10 anos na nossa frente. Então, precisa, sim, do investimento científico, de criar novos protocolos, e a parte financeira também tem que entrar no financiamento dessa saúde. Faltando 1 minuto para 13h, eu quero agradecer a presença de vocês. Vamos botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 1 em ponto, obrigado pela audiência, obrigado a todos os participantes por hoje e até amanhã. Tchau, tchau.